Reviravolta com a situação de Juninho no Flamengo. Hoje tem jogo do Mengão. Flamengo e Boa Vista se enfrentam hoje às 16 horas pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Trarei para vocês todas as informações desse jogão de bola que vai contar com pré-jogo no nosso canal central do Fla. O Flamengo já está treinando nos Estados Unidos e o Felipe Luiz já está dando dura em cima dos atletas para fazerem a repetição até a jogada sair perfeita. 2 jogadores já comunicaram ao Flamengo que vão deixar o clube. Tudo isso e muito mais você vai ver agora, aqui no nosso canal Resenha Rubro-Negra. Eu sou o Fabrício Lopes, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal se você não for inscrito. Todos vocês, verifiquem aí no sininho se a opção todas está marcado. Caso não esteja, marque a opção todas, porque de padrão vem personalizado para você receber todas as notificações de novos vídeos aqui do nosso canal. Curta, o like é importante para o YouTube entender que você gosta do nosso canal. Compartilha para que mais irmãos rubro-negros e irmãs rubro-negras nos conheçam e o canal continue crescendo. E comenta para eu entender aquilo que você pensa sobre cada um dos tópicos que a gente vai abordar aqui. Fechou? Tamo junto? Então bora para as notícias do Mengão, queridão, deste domingão, dia 12 de janeiro de 2025. Vou começar pelo jogo do Mengão. Pode falar a verdade, já tava com saudade dessa musiquinha, né? Pois é. Hoje, às 16 horas, o Flamengo entra em campo pela primeira rodada do Campeonato Carioca. A equipe, que será dirigida pelo treinador da base do Mengão, queridão, tem o seguinte elenco. Temos aí o goleiro Diogo Alves, Eduardo Jung, Lucas Furtado, Lohan, Ainoan, Caio Garcia, Cleiton, da Mata, Daniel Rogério, Daniel Salles, Fabiano, Felipe Tereza, Felipe Vieira, Guilherme Souza, João Alves, Jorge Moura, olho nesse moleque, hein, gente? Jorge Moura, Lucian, Pablo, Rafael Couto, Ryan Lucas, Tchola, Thiaguinho, Wallace Ian, Zé Wellington e o atacante Carlinhos. Treinador do Sub-20, Kleber dos Santos, será auxiliado pelo Sandro Gomes e pelo Júnior Bezerra. A partida é às 16 horas, lá em Aracaju, na minha linda Aracaju. E como eu falei para vocês ontem, Rodolfo Landim está por lá, realizando reuniões com o pessoal do Confiança para poder comprar a equipe do Confiança e realizar o seu sonho. Que vão ficar para nós, gente, a verdade é essa mesmo. Rodolfo Landim sempre quis ser dono de um clube. Tentou ser dono do Flamengo, transformando o Flamengo em SAF. Não deu certo, aí ele foi procurar o Confiança, que é menorzinho, mais discreto. Vai começar pelo Confiança. Rodolfo Landim está negociando para comprar o Confiança. Vocês acham que era uma boa o Flamengo se tornar clube empresa ou virar SAF? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Mas voltando para o jogo que acontece às 16 horas, com transmissão do Premiere e da Bandeirantes, a provável escalação do Mengão é Diogo Alves, o menino que sobreviveu àquela tragédia do dia 8 de fevereiro no Ninho do Urubu, Pablo na zaga, junto com o Cleiton. Aí nós teremos o Daniel Salles do lado direito, como lateral direito, e o Zé Wellington do lado esquerdo, como lateral esquerdo. Aí o meio de campo com Ryan Lucas, Fabiano, Lohan e Thiaguinho. E aí lá no ataque, Carlinhos e Guilherme. O Carlinhos deve ser colocado hoje como titular, apesar do Felipe Tereza ter feito todo o treinamento, toda a preparação como titular e o Carlinhos no banco. Isso porque o Carlinhos estava impossibilitado de jogar por causa da suspensão que o STJF colocou a ele de 30 dias, pelo soco, pela quebra que ele deu ali naquele acrílico que protege o VAR. O Flamengo conseguiu uma reversão aí da pena e ele joga sob efeito suspensivo hoje, sem problemas nenhum, para o técnico do Sub-20. Aí eu já pergunto para vocês, que o Mengão vai ganhar, a gente já sabe. A questão é de quanto? Qual placar você aposta para o Mengão, queridão, vencer hoje a equipe do Boa Vista? Coloca aqui nos comentários que eu quero ver se você tá bom de palpite. Eu acho que vai ser 3-0 para o Flamengo. E vocês? Qual é o placar de vocês? Coloca aqui nos comentários, ó. Aproveitar e passar essa dica para vocês que é importantíssimo, tá? Você que está começando o ano aí meio descapitalizado, tá precisando de grana? Pois é, a parada é aqui, ó, é a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, você resgata o seu FGTS assim, ó,
bem rapidinho. Para poder entrar em contato com a Mais Ágil, basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, ou ligar no número 55-99212-9983. O importante é você resolver o seu problema financeiro. E a Mais Ágil pode canalizar essa situação para vocês. Então clica no link que está na descrição e no comentário fixado, ou ligue hoje mesmo para a Mais Ágil. A Mais Ágil eu recomendo, porque na Mais Ágil a gente confia. Bom, agora a gente precisa falar da reviravolta que pode estar acontecendo com o Juninho e o Flamengo. Calma, o Flamengo comprou o cara, vai ser atleta do Flamengo, quer dizer, eles estão naquela parte ali da troca de documentação e se nada sair daquilo que está planejado, o Mengão queridão vai ter o Juninho junto com a sua delegação, ou no Rio de Janeiro ou nos Estados Unidos. O que está pegando é o seguinte, o jogador não tem o visto e nem a documentação dele está pronta para ele viajar aos Estados Unidos. Como ficou muito tempo na Europa, o jogador não tinha planos de ir para os Estados Unidos. E não é vacalhado assim, não. Não é só pegar um jatinho e ir, não. Você tem que ter o visto, tem que estar com a documentação toda em dia. Parece que ele não tem a documentação pronta para entrar nos Estados Unidos. E até ele se acertar com isso tudo, já está na hora da delegação voltar para o Brasil. Então, assim, o Flamengo continua com aquela timeline de tê-lo até terça-feira. E a ideia do Flamengo era tê-lo até terça-feira lá no centro de treinamentos nos Estados Unidos. Mas por conta desse problema com a questão do passaporte dele, da documentação dele para entrar nos Estados Unidos, pode ser que o Juninho não se apresente lá nos Estados Unidos e venha se apresentar direto aqui no Rio de Janeiro. Pô, Fabrício, mas o ano passado o Matias Vinha também estava na Europa e ele não foi para lá? Gente, cada um arruma a sua documentação do jeito que quer, né? Do jeito que acha que deve. O Matias Vinha estava com a documentação pronta para voar para os Estados Unidos. Até porque, se não me falha a memória, teve campeonato de seleções. A Copa América não foi nos Estados Unidos ano passado, se não me falha a memória. Bom, enfim, pode ser que por conta da Copa América o Vinha já tinha o passaporte pronto, porque viajaria com a seleção uruguaia, talvez, ou então simplesmente ele gosta de passear nos Estados Unidos, então sempre está com a documentação em dia para ir para lá. E parece não ser o caso do Juninho. Então pode ser que o Juninho não se junte à delegação rubro-negra que está nos Estados Unidos e venha direto para o Rio de Janeiro e aqui, junto com o Pedro, com o Cebolinha e também com o Matias Vinha, ele aguarde a chegada da delegação rubro-negra. A ideia do Felipe era tê-lo lá nos Estados Unidos. Gente, os trabalhos começaram ontem nos Estados Unidos, tá? A equipe do Flamengo chegou lá por volta de 11 horas da manhã e ontem mesmo os trabalhos começaram. E o que está me impressionando muito, pelo que eu tenho visto, é a questão de como o Felipe Luiz está levando a sério e está trabalhando cada jogada, cada situação do Flamengo dentro de campo. Ele está dentro de campo com os jogadores, trabalhando dentro de campo e gritando coisas como: eu vou encher o saco até ficar direito, eu vou fazer repetir até ficar direito. O tempo todo, pessoal. O tempo todinho, ele organizando a equipe, não deixando os jogadores vacilarem, fazendo de tudo para a jogada que ele quer sair perfeita. O clima também da delegação é de completo alto astral. Aquela crise que aqui no Brasil alguns portais, alguns jornalistas tentaram imputar ao Flamengo, à vista não existe, como eu já havia dito para vocês. Não há descontentamento de jogadores, não há tristeza, não há rusgas, não há absolutamente nada. O próprio auxiliar do Zé Boto e o Zé Boto estão acompanhando toda a movimentação do Flamengo lá nos Estados Unidos, bem na beirinha do gramado. E tá todo mundo com cara boa, o clima é leve. Agora, que essa viagem para os Estados Unidos é um tiro no pé, ó, há muito tempo que eu falo para vocês que é um tiro no pé, né, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, essa pré-temporada nos Estados Unidos, o Flamengo não vai receber um centavo pelo jogo contra o São Paulo. O Flamengo participa disso, vai ter visibilidade dentro do território americano, porque as partidas serão transmitidas para os Estados Unidos ali, para a região latina dos Estados Unidos, que é onde o pessoal se interessa mesmo por futebol, mas o Flamengo não ganha absolutamente nada, só gasta, né? Com o transporte dos atletas, com a alimentação dos atletas, com a passagem dos atletas. Então, o Flamengo só gasta nessa viagem. O próprio Felipe Luiz não queria
que o Flamengo viajasse para os Estados Unidos, mas o Landim assinou o contrato e aí tinha uma multa lá de mais de 2 milhões de reais para pagar caso o Flamengo desistisse. E mais, não se pode desistir depois que se aperta as mãos de empresários americanos, até porque o Super Mundial de Clubes será lá, então ter um bom relacionamento é importantíssimo. E aí se o Flamengo desiste de ir, cria uma rusga com os organizadores da FC Series, aí as portas para o Flamengo lá começariam a se fechar. Teria que ter dito que não poderia ir antes. Mas alguém achou que seria muito divertido passear pelos Estados Unidos sem pagar nada, às custas do Flamengo. E por isso o Flamengo está lá disputando essa FC Series, que é um joguinho só dia 19 contra o São Paulo. A infraestrutura que os caras têm lá é uma infraestrutura totalmente improvisada. Eles estão numa cidade pequena e eles estão treinando num campo de futebol americano com o mínimo de estrutura para um atleta. Não tem a estrutura voltada para um atleta de futebol, de soccer. A estrutura é voltada para um time pequeno de futebol americano. Então, no Ninho, o Flamengo dinamizaria muito mais os seus jogadores, aproveitaria muito mais. Tá um frio do caixa-prego lá. Então, assim, é tudo diferente. Os caras estão se preparando na nevasca, no friagem danada que tá lá. Nevasca eu exagerei, mas tá frio pra caraca lá, para chegar aqui e jogar naquela temperatura amena de 40 graus do Rio de Janeiro. Então, para mim, tá tudo errado nessa pré-temporada. Queria até que vocês dessem a opinião de vocês aqui nos comentários, se vocês aprovam ou se vocês não aprovam a ida do Flamengo para essa pré-temporada. É importante porque eu leio tudo que vocês escrevem aqui. Às vezes eu respondo, às vezes eu não consigo responder, mas eu leio tudo. E sempre estou tentando esclarecer qualquer dúvida que vocês venham a ter através dos comentários ou até mudar a minha opinião sobre algum tópico. Vocês tanto escreveram sobre o Juninho, que na minha cabeça ele já é o novo Careca. Ah, você não sabe quem é Careca, não? Ah, tá de sacanagem, né? Você não conheceu o grande atacante brasileiro Careca? Não sabe do lado de quem que o Careca jogou, não? E do volante alemão? Você chegou a conhecer o volante alemão? Ah, para! Não é possível que eu sou o mais velho aqui do canal. Comenta aqui nos comentários se vocês já ouviram falar de Careca e do volante alemão, que foram dois jogadores que foram parças de um dos maiores jogadores de todos os tempos. Quem foi? Responde aqui pra mim. Quero ver se você conhece mesmo de futebol. E qual time que eles jogaram juntos? Ah, eu quero ver se você manja mesmo. Mas eu tô falando de atacante porque as características do Juninho lembram um pouquinho as características do Careca. O Careca era mais técnico, menos veloz, mas lembra um pouquinho pelo que eu andei pesquisando. E tô falando de volantes porque o Flamengo tem a intenção de contratar um camisa 5. Mas não é contratar de qualquer jeito, não é sair para o mercado à torta e à direita, não. O Flamengo está avaliando com calma o mercado que o Boto gosta muito de avaliar, da Chechênia, da Eslovênia, da Eslováquia. Não, tô de sacanagem, tô brincando com vocês, tá? O Flamengo vai analisar bem qual é o volante necessário para encaixar no esquema tático do Felipe Luiz, que é o esquema tático que o Flamengo vai exigir a partir de agora que qualquer treinador que lá esteja pratique. E acho muito bom que o Felipe Luiz fique no Flamengo por 4, 5, 6, 7, 10 anos. Que ele jamais vá para a Europa, que ele faça a carreira dele toda no Mengão Queridão, porque o homem conhece, tá? Dá para ver dos treinos dele que parece uma versão mais nova do Jorge Jesus. Então o Flamengo vai procurar um volante sim. Mas, Fabrício, a gente já tem o Alan, que custou 40 milhões, a gente já tem o Everton Araújo, menino da base, muito bem, e a gente tem o Eric Pulgar. Para que outro volante? Pois é, o Alan não se firmou no Flamengo. Então, há uma desconfiança com relação ao Alan. Eu não sei se vocês perceberam, mas o pessoal da comunicação do Flamengo passou a fotografar e a filmar mais o Alan. Isso não é à toa. É para expor o jogador, para botar o jogador na vitrine, porque a intenção do Flamengo é negociar o Alan o quanto antes, por empréstimo ou por venda. O próprio jogador já falou que aceitaria tranquilamente ser negociado pelo clube, uma vez que ele não conseguiu ganhar espaço com nenhum dos treinadores que passou pelo Flamengo. Quando o Sampaoli, que foi quem o pediu, estava no Flamengo, o Alan estava convivendo com lesões. Depois, ninguém mais deu aquela oportunidade que ele precisava e quando deu, ele não correspondeu. Então, o Alan é um atleta que o Flamengo começou a expor bastante para poder vendê-lo. Outros dois jogadores já avisaram oficialmente ao Flamengo que estão no último ano de contrato. O primeiro é o Guilhermo Varela, lateral direito, que já se apalavrou com o Peñarol. E no ano que vem, de 2026, nesse mesmo tempo, no ano que vem,
estará jogando pela equipe uruguaia. Ele disse que aconteça o que acontecer, em 2026 ele vai jogar no Peñarol. Então, nós já temos que começar a preocupar também com o lateral direito. Segundo, Eric Pulgar, nosso volante, também quer deixar o clube, também já avisou a nova direção do Flamengo, através do José Boto, que não fica no Flamengo para 2026. Como eu já havia dito para vocês, ele quer descansar, jogar menos, aproveitar mais a família e a seleção chilena, aquela draga daquela seleção chilena. Então ele pensa ou em voltar para um clube pequeno da Europa, isso mesmo, um clube pequeno, ele não quer nem clube médio, não. O desejo dele é atuar num clube pequeno na Europa ou na MLS, nos Estados Unidos. Então só aí o Flamengo vai perder 2 volantes. Um no final do ano, outro o Flamengo quer negociar agora. Só que tem um detalhe. Internamente, o Flamengo quer vender o Eric Pulgar antes do meio do ano, tá? Para poder ganhar algum trocado no Eric Pulgar, recuperar alguma grana no Eric Pulgar. E o Eric Pulgar já falou que por ele tá ok, desde que seja para uma liga menor, ou a MLS, ou um time menor lá na Europa. Então o Flamengo já botou a boca no trombone e já começou a trabalhar com a possibilidade de vender o Pulgar a qualquer momento. O mínimo que o Flamengo quer pelo Pulgar é o valor que o Flamengo conseguiu, que o Flamengo pagou. Se o Flamengo conseguir um pouco a mais, melhor. Menos o Flamengo não quer. Por isso o Flamengo vai esperar essas tratativas de Alan e de Pulgar avançarem mais para poder procurar um outro camisa 5. Aproveitando inclusive que está nos Estados Unidos, o Flamengo pode oferecer o Pulgar para algumas equipes e quem sabe o Flamengo negociar o Pulgar nos Estados Unidos mesmo e nem para o Brasil o Pulgar voltar. Pode acontecer, é difícil, mas pode acontecer. Nação, essas foram as primeiras notícias que eu tinha para trazer para vocês. Reforço o meu pedido para que você se inscreva no nosso canal, para que a gente possa continuar crescendo e aqui você já sabe, a gente só fala a verdade, doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. Hoje tem jogo do Mengão e daqui a pouquinho eu vou estar ao vivo lá no Central do Fla. Curta, comenta, compartilha. Tenha um excelente domingo. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.